Oi, gente! O vídeo de hoje, nós vamos retomar um pouco, né, daquelas nossas leituras que a gente vinha fazendo antes. E aí a gente pausa com leituras, com vídeos de outras reflexões, não apenas de leitura, mas o de hoje que eu vou trazer para vocês é este livro aqui, ó. Como Entender o Efeito Sombra. Eu tô lendo também o Efeito Sombra, né? E agora esse da Deb Ford, que ela é uma das coautoras do Efeito Sombra, ela traz esse aqui. Quando eles apresentam o efeito sombra, ela começa a também comentar sobre como entender esse efeito, né? E daí ela parte da segunda pergunta, que eu acho que todo mundo já fez. Por que pessoas boas fazem coisas ruins? E a proposta, ela traz essa proposta do livro de refletir sobre tentar descobrir, né? O livro da Deb é um livro que quando você lê, você não pensa no outro. Eita, eu conheço alguém assim. Você pensa totalmente em você. Você começa a passar por você mesmo, né? Você entra em você mesmo e você começa, a partir da leitura do que ela vai apresentando, das características, das condições, do lado escuro, sombrio, que existe, segundo a teoria delas, no ser humano. Você começa a entender você, né? O porquê que você faz as coisas, se realmente você é essa pessoa bondosa que você aparenta ser, por que as pessoas têm uma vida dupla, ou seja, no esconderijo, nos recônditos da sua casa, é uma pessoa. Nas redes sociais, no trabalho, em outra, é outra pessoa. A gente já ouviu muita gente dizer isso, nossa, fulano em casa é assim, e fora é de outra forma. Então, por que as pessoas agem dessa forma, né? Por que as pessoas fazem isso? Esse livro, ele traz toda uma reflexão sobre essa questão de quem somos, né? Se nós temos um lado escuro dentro de si, por que nós agimos assim? Por que nós impedimos de apresentar esse lado que nós temos, né? E por que a gente também faz as coisas do jeito que faz. Ela tem um sumário curto, né, de apenas 2 partes. Na primeira parte, ela trata da batalha sem fim, o efeito bola de praia, a cisão, a gangorra, que vergonha, os efeitos colaterais do medo, o ego corrompido e decodificando o falso eu. E na segunda parte, ela traz o tratado de paz. E nesse tratado de paz, ela fala das máscaras, do despertando da negação, desfazendo a cisão, a força do perdão e o retorno para o amor. E ela inicia essa leitura com um poema chamado A Casa de Hóspede, tá? De um mestre, Rumi. Ele é afegão, lá pelo ano de 1902 ele atuou. Então, o poema é o seguinte, que é o que ela inicia o livro dela. A Casa de Hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma avareza, uma consciência momentânea, aparece como um visitante inesperado. Dê as boas-vindas e distrai a todos, mesmo que seja um bando de tristezas, que violentamente esvazie a sua casa, varrendo dali a mobília, ainda assim, trate todo hóspede com respeito. Ele pode estar purificando-o para dar passagem a uma nova alegria. O pensamento sombrio, a vergonha, a malícia, receba na porta rindo e convide-a a entrar. Seja grato a quem vier, pois todos foram enviados como um guia do além. Rumi. Então, a premissa do livro dela é o seguinte, que é também uma das partes do efeito sombra, né? Quanto mais eu negar que existe esses sentimentos dentro de mim, mais fácil vai ser de eu atuar com base nesses sentimentos. Raiva, vergonha, malícia,
Então, um dos caminhos, e elas consideram o caminho, é aceitar. Eu não vou ser ingênua a ponto de dizer a vocês que nesse pequeno vídeo toda a teoria do efeito sombra será destrinchada, ou que ao menos, pelo menos esse livro aqui todo será trabalhado, não tem como. O que eu vou apresentar para vocês são algumas ideias principais, né, que eu considerei principais que a autora aborda. A frase que a gente, quando vai pesquisar sobre ela, mais encontra é a seguinte: somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, ela a partir disso aí, né, que a gente começa a discutir um pouco sobre, quando ela apresenta aqui, qual seria o calcanhar de Aquiles da humanidade, da psique humana. Primeiro, eu tenho uma parte aqui do livro que eu gostaria de iniciar com vocês, que ela coloca assim: uma erupção involuntária de preconceitos primitivos mantidos cativos pelos limites de propriedade nos faz sermos nossos maiores inimigos. Então, por que nós somos nossos maiores inimigos, né? Porque o que você esconde quando enfrenta a verdade? Ela começa a dizer o seguinte: qual é o calcanhar de Aquiles da humanidade? Se aceitássemos as nossas fraquezas, falhas e fracassos como uma parte natural da nossa humanidade, seríamos capazes de pedir ajuda quando fôssemos confrontados com um impulso com a qual não soubéssemos lidar. Foi o que eu falei no início. Negar que existe toda essa parte também, que ela chama aqui de sombria, dentro de nós, é um dos primeiros caminhos para que a gente possa saber administrar todos esses sentimentos que aparecem com a gente, né? E ela traz aqui: é como se existisse vários eus, na teoria deles, vários eus dentro de mim. Então, e daí ela faz uma analogia quando ela conta a história de um cacique que fala sobre lobos, é como se existissem dois lobos dentro da gente. E às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito. Então, às vezes eu digo: nossa, mas por que eu agi desse jeito com aquela pessoa, se eu não sou assim, né? Quantos de nós nos deparamos já com essa pergunta? Nossa, por que eu fiz isso se eu não faço, se eu não penso desse jeito, se eu não sou assim? Então, o que é que existe dentro de mim que aflora sempre que eu entro em contato com alguma situação? Ela diz que quando é que esses sentimentos sombrios afloram? Quando nosso ego é ferido. Porque, segundo ela, todos somos luz e escuridão, santos e pecadores, pessoas adoráveis e abomináveis. Somos todos gentis e calorosos, mas também frios. Dentro de você e dentro de mim existem todas as qualidades da espécie humana e cabe a gente todo dia decidir qual dessas qualidades é que vai preponderar. E o fato de eu negar a existência também deste lado sombrio em mim faz com que, quando ele apareça, eu não consiga controlar, né? Eu começo a não entender por que eu tenho certa atitude, porque eu faço essa atitude se eu não sou assim. Então, a partir do momento que eu começo a buscar em mim as minhas características positivas, mas também minhas características negativas, eu saberei enfrentar qualquer situação. E é a partir daí que ela começa a trabalhar o conceito de autossabotagem. O que é autossabotagem? É quando a gente nega as características negativas que tem dentro da gente e começa a fazer atitudes, né, a cometer coisas que a gente também se estranha. Eu acho que vocês já conheceram pessoas que não precisa ninguém ser inimiga delas, sabe? Ela mesmo se sabota, ela mesmo se entrega, ela mesmo faz a coisa errada e sem que ninguém seja
agente disso aí. A autora, ela traz muitos exemplos aqui no livro, e ela traz um exemplo de um jogador de futebol que nos Estados Unidos, né, futebol americano, que assinou um contrato bilionário com o time europeu. Assinou de manhã o contrato bilionário com o time europeu e à noite foi comemorar. Então, ele bebeu tanto que acabou agredindo uma pessoa no local e foi preso. Então, quando o time que o contratou viu na cadeia, quebrou o contrato. E até os dias atuais, ele não conseguiu outra oportunidade daquela. Então, a autossabotagem, ela acontece dessa forma. Você começa a agir com base nos seus próprios sentimentos negativos, que muitas vezes fica acobertado, fica escamoteado, ficam negados, né? São negados por você, para que você sempre aparente aquela imagem boa, aquela imagem bondosa. E aí é o caminho da autossabotagem que destrói todo mundo. O não reconhecimento desse lado sombrio é um caminho muito ruim que leva nós todos ao fracasso, à desilusão e à Quando ela fala que o ego ferido é o acionador desses sentimentos, ela coloca a questão de que nós precisamos ter muito cuidado. Quantas vezes alguém diz uma coisa para você e você fica com tanta raiva que na hora você revida com uma palavra mais agressiva para magoar ainda mais aquela pessoa, para que você não, como ela te magoou, você a magoa mais ainda. Então ela coloca aqui: existem muitos aspectos renegados nossos que podem e serão expressos de maneira autônoma, queiramos ou não acreditar nisso. Eles vivem nos recessos sombrios do nosso ego ferido. Usamos sem perceber a comida, o álcool, o sexo, as drogas, a excitação, o acúmulo de coisas, a fofoca, os casos de uma só noite casos de uma só noite como maneira de nos distrair daquilo que julgamos inaceitável e desagradável. Que ela disse que é quando você começa a negar que você tem aqueles sentimentos dentro de você, você procura outras coisas para distração, para você não pensar naquilo e achar que não acredita. Mas quando o seu ego é ferido, né, quando você às vezes toma uma bebida, quantos de nós não já vimos o caso de uma pessoa beber demais e ser muito agressiva e todo mundo dizer, gente, ele é uma pessoa tão bacana, tão do bem, como esse exemplo que eu falei do jogador, né? E a bebida o transformou. A bebida não o transformou. Ele já tinha, segundo a autora, já tinha dentro de si a característica agressiva, que só estava esperando um momento de atingir a partir do seu ego ferido essa característica. Aí ela coloca: ao compreendermos que todos nós somos simultaneamente pessoas boas e más, somos mais capazes de abrir mão dos julgamentos e parar de apontar o dedo para aqueles que são pegos agindo de acordo com seus impulsos mais sombrios. Nós os veremos como eles são. As pobres almas que foram pegas de calças curtas quando o seu lado sombrio assumiu o controle. Quando alguma qualidade que eles pensavam que haviam conseguido reprimir vem à tona. Ou quando uma ferida tão profunda e dolorosa é exposta e eles reagem sem pensar, sem querer considerar as consequências do seu comportamento. Quando entendemos quem somos no nível mais profundo, como somos estruturados e o que nos leva a fazer o que fazemos, veremos como as experiências humanas são previsíveis. Então, às vezes, a gente aponta que, nossa, eu jamais tinha coragem de fazer o que aquela pessoa fez. Eu jamais tinha coragem de bater numa criança no meio da rua. Jamais tinha coragem de abandonar um filho. Jamais tinha coragem. Então, a gente começa a se julgar, né, a julgar o outro também, dizendo que a gente jamais tinha coragem de fazer o que aquela pessoa faz. E, de repente, a gente colocado numa dessas situações que a autora apresenta, começa a sentir vergonha da gente, porque a gente cometeu a mesma situação, ou pior, daquela pessoa que julgamos que estava errada. A autora,
dar continuidade à sua reflexão falando da vergonha. E vocês sabem muito bem, né? Quantas vezes a gente não passou por essa situação de fazer uma coisa e se envergonhar. Às vezes a gente faz uma coisa sozinho, ninguém tá vendo, ainda bem. E a gente fica com vergonha de ter feito aquilo, fica com vergonha de ter pensado aquilo. E ela diz que essa vergonha parte da autossabotagem. Porque se continuarmos a ignorar ou reprimir a nossa vergonha, nós a expressaremos de alguma maneira autodestrutiva. Que é o que eu falei para vocês. Eu preciso conhecer meus sentimentos sombrios, eu preciso tentar entender se alguém mexer numa ferida minha, até que ponto eu posso ir para eu poder controlar e me livrar dessa situação, né? E aí ela começa a colocar aqui que você foi condicionado a acreditar que se apresentar aos outros com o seu autêntico inteiro, expressando todas as partes do seu eu, você será rejeitado, marginalizado, rotulado. Portanto, antes mesmo de aprender a ler e escrever, você já tinha iniciado o doloroso e lamentável processo de se preparar da totalidade do seu integral, tudo em nome do desejo de ser amado, de ser aceito, de pertencer a um grupo. Então, aqui ela chega no ponto, né, de que por isso que muita gente tem duas vidas, tem uma vida íntima de um jeito, uma vida pessoal de uma forma, né, e uma vida social diferente. Então, em casa ele é de um jeito, essa pessoa é de um jeito, e quando sai de casa no trabalho, em outro local, ela muda totalmente o comportamento. Segundo ela, é porque quando a pessoa já descobriu que tem, ou ainda não descobriu, mas sente porque já agiu dessa forma, lado negativo, coisas sombrias, coisas que lhe deixam envergonhados, ela não quer apresentar isso para a sociedade para que ela não seja rejeitada, excluída, discriminada. Por isso que mantém, né, uma vida diferente para cada espaço, ela até tem um papel para desempenhar, só para encobrir, na verdade, aquele lado, aquele sentimento que ela é. Né, e que ela tem, a forma como ela sente as coisas e se envergonha das coisas. Então, por que a gente faz isso? Porque desde o início da vida, fomos treinados a rejeitar e reprimir certas partes de quem somos, porque acreditamos que elas são ruins. Reprimir, rejeitar quem eu sou. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso descobrir o que eu tenho de bom, mas descobrir também o que eu tenho de ruim com base em uma construção cultural em que eu fui criado. Eu não sou feito só das coisas boas que me disseram, mas eu também tenho dentro de mim as coisas ruins que eu vi as outras pessoas fazerem, que eu também tive vontade de fazer, né? Que foi rejeitada, que foi reprimida, e isso causa em mim a autossabotagem. Eu deixo nesta manhã de domingo essa reflexão para que todos nós possamos pensar nesse caminho que nós temos que trilhar sobre quem somos, né? O que existe de fato dentro de nós, acolher essa parte sombria também que nós temos e tentar trabalhá-la para que ela não nos sabote, para que a gente possa conviver bem com a gente e com a sociedade. Agradeço a vocês todos que estiveram comigo neste momento e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!